A quinta característica está no versículo 18, que diz assim: também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alcançou a lança contra 300 e o feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30, e o primeiro deles, contudo, os primeiros 3 se achegou. O valente é anônimo aos olhos dos homens, mas conhecido aos olhos de Deus. Isso fala de caráter. Amém, amados? Nós temos que trabalhar o nosso caráter. Nós não nascemos perfeitos. Nosso decorrer nessa vida, muitas vezes a gente tem hábitos, e que não agrada a Deus. E nós temos que trabalhar isso nas nossas vidas. Aquele homem fala que ele era entre os 30, mas nunca chegou entre os 3. E a gente sempre, uma vez eu escutei que a gente tem que ser conhecido em 2 lugares no mundo. É no céu, entre os anjos do Senhor. Quando você passar num lugar, os anjos do Senhor olhar para você e falar assim: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. E no inferno, quando a gente passar num lugar, os demônios olharem para a gente e falar: este é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Amém? Nós não temos que ter reconhecimento humanos, nós não temos que ser reconhecidos pelos homens, mas nós temos que ser reconhecidos por Deus. Nós temos que ser reconhecidos pelo reino espiritual. Quem somos nós no reino espiritual? Quem somos nós, diante do Senhor? Isso fala de caráter. Nós temos que trabalhar o nosso caráter. Se eu quero chamar a atenção de Deus, se eu quero chamar a atenção dele para a minha vida, se eu quero que os meus sonhos sejam realizados, eu tenho que ser um homem. Você tem que ser um homem ou uma mulher de caráter. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. Nós não podemos ser mais um na multidão, mas nós temos que fazer a diferença. O mundo está cheio de pessoas iguais, e isso não vai fazer a diferença no coração de Deus. O que vai fazer a diferença é quando você é diferente, quando o seu caráter, o seu interior, o seu coração fala mais alto, do que as suas atitudes. A nossa atitude simplesmente é o reflexo daquilo que está no nosso coração, daquilo que está dentro de nós. Quando Davi foi escolhido, como rei em Israel, Deus falou que era para não olhar a feição externa, mas era para olhar o interior. O nosso interior é que fala mais alto. Nós somos diferentes, nós temos características diferentes, mas dentro do nosso coração tem que ter essência, tem que ter o princípio, da palavra do Senhor. Nós temos que fazer, temos que refletir Deus na nossa vida. Amém, amados? Faça para Deus, não espere reconhecimento de homens. Temos que ser reconhecidos. A palavra de Deus fala aqui de nobreza, nós temos que ser nobres diante do Senhor. A sexta e última característica do valente de Deus, no verso 20, diz assim: também Benaía, filho de Joída, era homem valente de Cabzel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis em Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. O valente é criativo, ele usa a criatividade. Muitas vezes a gente está esperando recursos para a gente agir, a gente está esperando Deus abençoar a nossa vida para depois a gente agir. Aquele homem, a palavra fala que ele estava no caminho, e quando ele viu um egípcio com uma lança, ele só tinha um cajado. E com aquele cajado ele tomou a lança do egípcio e com a própria lança o matou. Nós temos que ter criatividade. Nós não podemos esperar os recursos para a gente agir.
né? Muitas vezes, se eu esperar eu ficar, né, ser próspero para abrir um negócio, para ter o meu negócio, eu nunca vou alcançar meu sonho. Eu tenho que usar na minha criatividade. Se eu não tenho recurso hoje, eu vou correr atrás, né? Eu vou trabalhar para isso, né? Eu vou começar vendendo algo de porta em porta, né? Vou crescendo para depois ter o meu negócio. É isso que Deus está falando, né? Se a gente esperar, né, as bênçãos cair dos céus, a gente nunca vai chegar onde que a gente quer. Deus quer que a gente mova, Deus quer que a gente ande. Se a gente vê lá a história de Moisés, quando eles estavam fugindo do Egito, né, e atrás tinha um exército egípcio, né, e à frente o mar, né, e Moisés orou a Deus, falou: Deus, salva-nos, né, age na nossa vida. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus virou para Moisés e falou: levante e marche. A parte de Deus estava pronta, mas ele esperava que Moisés agisse. E assim tem que ser a nossa vida. Se você tem um sonho, se você tem planos, você tem que começar a agir, né? Deus vai te abençoar, mas Ele espera que você levante e marche, que você faça a sua parte, que você use a sua criatividade, né? Que você faça os recursos aparecerem, né? E Deus vai te abençoar.